Fala galera, Novitimengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Flamengo. Olympique de Marseille prepara oferta para fechar com o zagueiro Fabrício Bruno. O Flamengo pode ter um enorme problema na próxima janela de transferências. Um dos principais destaques do futebol brasileiro na posição, Fabrício Bruno, é alvo de outra importante equipe. O defensor, inclusive, foi um dos nomes mais elogiados na vitória da seleção brasileira sobre a Inglaterra, pelo placar de 1-0. O jogo marcou as estreias tanto de Fabrício quanto de Dorival pela amarelinha. Ao lado do ex-São Paulino Beraldo, Fabrício Bruno demonstrou uma grande segurança na defesa. Nomes como os de Jude Bellingham e Phil Foden pouco conseguiram produzir. Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em 2022, depois de se destacar com as cores do Red Bull Bragantino. Porém, agora com este bom desempenho, outros clubes começam a ficar de olho. De acordo com o portal RTI Sport, diversos clubes de fora sondaram a situação do jogador. No entanto, um dos principais interessados é o Olympique de Marseille. A fonte ainda destaca que o interesse dos franceses vem desde 2023. Entretanto, após a convocação para a seleção brasileira, a situação voltou a ganhar força no Marseille. O interesse seria já para a próxima janela de transferências, a do meio do ano. Entretanto, o Flamengo não tem intenção de liberar o jogador, que recentemente renovou o contrato. Enquanto isso, Fabrício Bruno segue focado no rubro-negro e na seleção brasileira. Ele que na carreira, além dos clubes citados, atuou por Chapecoense e Cruzeiro. Flamengo. Lohan recusa a proposta para renovar e fica mais próximo de saída. O Flamengo iniciou a temporada de 2024 com a intenção de reformular parte do seu elenco, tendo liberado ídolos como Everton Ribeiro e Rodrigo Caio. Outro que também saiu do elenco foi o veterano Felipe Luiz, que agora é treinador das categorias de base do gigante rubro-negro e inclusive tem feito sucesso. Gabigol, que se tornou reserva com Tite, é outro ídolo que pode estar indo embora, com o time enxergando com bons olhos vendê-lo no meio do ano. Não obstante, existe a possibilidade de outro atacante encerrar sua passagem pelo mais querido no meio do ano, mesmo com proposta para renovar. Trata-se do jovem atacante Lohan, destaque do mais querido na Copa São Paulo, e que vem atraindo o interesse de times como Real Madrid e Manchester City. De acordo com o jornalista Wilson Pimentel, o Flamengo, ciente do interesse das equipes europeias no atleta, fez uma proposta para renovar com o jogador. A ideia seria de blindá-lo contra as sondagens europeus, contudo, o staff do atleta não gostou dos valores e recusou a proposta da diretoria rubro-negra. Diante disto, qualquer time europeu pode fechar com Lohan pagando sua multa atual, que é de apenas 50 milhões de euros, valor baixo para alguns dos interessados no jogador. Os 8 clubes do futebol brasileiro mais conhecidos na Inglaterra. Veja a lista. O futebol brasileiro não vive grande fase há um bom tempo, mas a fama de país do futebol ainda pertence a nós brasileiros. Na Inglaterra, antes do duelo entre Brasil e Inglaterra, Eduardo De Conto, do portal Trivela, foi às ruas em busca de compreender sobre o conhecimento dos ingleses sobre os times do futebol brasileiro. O Santos foi o time brasileiro que mais foi citado pelos ingleses. O Peixe, que não vive grande fase e atualmente está na Série B, foi mencionado em 4 oportunidades pelos torcedores britânicos. O São Paulo também foi bastante reconhecido nas ruas de Londres e foi citado na mesma quantidade do Peixe. Lembrando que o tricolor paulista é tricampeão do mundo, derrotando o inglês, o Liverpool, em uma das finais. O Flamengo, é claro, dono da maior torcida do futebol brasileiro, foi lembrado pelos ingleses e ficou na 3ª posição dos times do Brasil mais conhecidos na Inglaterra no vídeo de Eduardo De Conto. O gigante carioca recentemente fez um grande final da Mundial de Clubes contra o Liverpool de Klopp, oportunidade que o time de Jorge Jesus perdeu por 1-0, com gol do brasileiro Roberto Firmino já na prorrogação. Vasco 2 Fluminense 1, atual campeão da Libertadores Botafogo 1, Palmeiras 1 e Grêmio 1, foram clubes do futebol brasileiro que também foram lembrados pelos ingleses. A grande ausência fica com o Corinthians, dono da 2ª maior torcida do país. O Timão, apesar de ter derrotado o Chelsea em 2012 na final do Mundial, não foi lembrado pelos ingleses. Flamengo surpreende e prepara viagem à Europa para contratar meia do Porto. O Flamengo, uma das grandes potências do futebol brasileiro, pode viajar à Europa para fechar com um novo meia. A ideia seria para a janela de transferências do meio do ano. Na última, apenas 3 nomes foram contratados pela diretoria. O mais recente a chegar foi o zagueiro Léo Ortiz,
que vinha se destacando com a camisa do RB Bragantino. Entretanto, Tite ainda enxerga algumas carências no elenco. Uma delas é a da ponta-direita. Nos últimos dias, nomes como os de Ezequiel Barco e Elinho vêm sendo especulados. Outra posição que deve ser reforçada é a da lateral direita. Danilo, da Juventus, é o grande sonho. Entretanto, a diretoria pode viajar à Europa em razão de um outro atleta. Isso porque, de acordo com o jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo tem o plano de ir à Europa no meio do ano para fechar com o português André Franco, do Porto. O jogador, que pode atuar tanto como meia quanto como segundo volante, é alvo antigo do rubro-negro. Na última janela, uma tentativa sem sucesso já havia acontecido. André Franco está com 25 anos de idade e soma 23 jogos pelo Porto na atual temporada europeia, com um gol marcado e outras 3 assistências fornecidas aos companheiros. Na carreira, o jogador, que tem contrato com o Porto até meados de 2027, também passou pelo Estoril, tradicional clube de Portugal. Estreou profissionalmente na temporada 2019-2020. Torcida do Flamengo aponta o único jogador do Fluminense que teria vaga no Mengão. O Flamengo tem, sem sombra de dúvidas, um dos melhores elencos do futebol brasileiro e também da América do Sul, o que torna o time no segundo time mais caro da Libertadores. Ainda assim, há sempre carências no elenco que devem ser resolvidas com a nação, sempre que pode, pedindo reforços a Rodolfo Landim e companhia. Todavia, é fato que com um elenco recheado de craques, poucos atletas chegariam ao time rubro-negro para serem titulares, com o próprio Marcos Braz admitindo que alguns jogadores recusam o time em virtude disso. Pensando nisso, o Portal Gol fez uma pesquisa com torcedores do Flamengo em pleno no Maracanã e perguntou qual jogador do Fluminense teria vaga no Mengão. Em tom de rivalidade e brincadeira, muitos torcedores alegaram que nenhum jogador teria condições de deixar o Fluminense para jogar no time rubro-negro. Todavia, boa parte salientou que o artilheiro Germancano, rei da América em 2023, teria sim vaga no Flamengo, mesmo com sua idade avançada. Os rubro-negros ainda salientaram que mandariam Davi Luiz e até mesmo Gabigol ao time das Laranjeiras, só para ter o argentino no Mengão. Em 2024, Cano acumula 2 gols e 1 assistência em 7 partidas. Já em 2023, foram 40 gols em 61 jogos, além de 44 em 70 partidas em sua temporada de estreia. E você, torcedor? O que acha de Germancano no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.